CBN Esportes Campinas. Apresentação: Rafael Pio. 11 horas 3 minutinhos, muito bom dia para você sintonizado aqui nos 99.1, também no youtube.com/CBN Campinas. Estamos chegando, com o nosso CBN Esportes, edição desta quarta-feira, dia 22 de março de 2023, uma quarta-feira que o torcedor pontepretano está muito feliz. Macaca classificada para a semifinal do Campeonato Paulista da Série A2. Faltam 2 decisões apenas para a Ponte garantir o acesso à elite do Paulistão. Lembrando, os 2 times que disputarem a final já estarão com vaga garantida. Então a Ponte tem mais 2 decisões pela frente para chegar ao acesso, e agora a grande expectativa é para sabermos qual será o adversário da Ponte Preta. Ontem o Noroeste também se classificou, mas e ao longo do CBN Esportes a gente vai fazer algumas contas e trazer alguns cenários, porque a pontuação na fase quartas de final continua valendo. E aí a Ponte, como a melhor campanha, vai enfrentar o time entre os classificados que tiver a pior campanha. Vamos falar também do Guarani, tem gente saindo, a preocupação em trazer reforços para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B e, claro, a expectativa para a grande decisão do Campeonato Paulista, o Paulistão 2023, tem Taça Independência no próximo domingo também, Mirassol e São Bernardo, 4 horas da tarde, tudo isso e muito mais a partir de agora no CBN Esportes Campinas. E a gente já começa trazendo os principais destaques de hoje, começando pela Ponte Preta, Macaca classificada. Muito bom dia, Antônio Lupe. Tudo bem, Rafael Pio, bom dia, um abraço a você e a todos que acompanham o CBN Esportes. 3-0, mas quem vê o resultado não imagina que a Ponte Preta fez e construiu o resultado no segundo tempo. O que importa é que a Ponte está classificada para a semifinal e contou com o apoio de mais de 11 mil torcedores nas arquibancadas do Moisés Lucarelli. Como você disse, daqui a pouco vamos trazer o cenário do possível adversário da Ponte Preta nessa fase da competição. E também a palavra do técnico Hélio dos Anjos a respeito da questão se tem ou não uma certa preferência para enfrentar o possível adversário, seja o 15, seja o Noroeste, até o Oeste, dependendo do que acontecer na rodada, pode estar no caminho da Ponte Preta. Cássio Gabriel foi o craque do jogo, certo, Antônio Lupe? Na verdade, ontem nós não tivemos... o Cássio foi o craque. Na nossa votação. Isso. E o pior em campo? Foi uma verdadeira bagunça. Tá. Só pra gente saber. Um votou no cara que defendeu o pênalti, tomou 3 gols? Tomou 3 gols. Mas defendeu um pênalti, fez um baita de um milagre no chute do Eliel. Só porque fez uma serinha lá com 2 minutos de jogo. Aí foi votado. Aí foi votado pelo cidadão de americano. Aí não feliz. Aí não feliz, o mestre do futebol, ele me vota no cara que nem jogou. Nem jogou. Cara, esse foi o ponto auge da nossa jornada. Não, acho que o ponto auge da jornada foi quando o João Kleber entrou em ação. Não, para. Mas foi uma baita de uma jornada. Inclusive, se você me permite fazer um registro... Está permitido. Deixa eu baixar aqui. Isso. Que audiência ontem. Eu acompanhei a saída dos torcedores, né? Porque a gente precisa passar pelos torcedores para ir até a sala de imprensa do Moisés Lucarelli. E impressionante. Muito o pessoal legal. ouvindo, o pessoal fazendo sinal de positivo. Manda um abraço pra mim. A gente tava no intervalo, claro. Tal, então assim, não tinha como. Mas assim, agradecer a audiência do pessoal que estava no Moisés Lucarelli e também quem não estava no Moisés Lucarelli acompanhando a transmissão da CBN, que foi uma baita de uma transmissão também. Parabéns a todos. O tanto de mensagem que chegou ontem no WhatsApp, coisa impressionante, gente. Mensagens de áudio, mensagens de texto. Carlos Cabela ontem, dentro do Moisés Lucarelli, com bola rolando, falou: você que tá ouvindo a CBN, liga a lanterna aí do celular, cara. Impressionante, muito legal realmente a nossa audiência. Uma baita jornada ontem, a gente fica muito feliz aí pela sua companhia. E agora o destaque dos clubes da capital com o Vinícius Moura.
O diretor de futebol do Corinthians, Roberto de Andrade, deixou o cargo 4 dias após integrantes de torcidas organizadas invadirem o centro de treinamentos do clube e cobrarem a saída do dirigente. O presidente corintiano, Duílio Monteiro Alves, lamentou a mudança no comando de futebol e afirmou que teria uma conversa com integrantes das organizadas nesta semana, caso não tivesse acontecido a invasão ao local de trabalho dos jogadores. O Água Santa conseguiu uma liberação para que seus atletas possam atuar no segundo jogo da final do Paulistão contra o Palmeiras. Os jogadores do Netuno corriam o risco de perder um contrato com outro clube caso jogassem dia 9 contra o Alviverde, devido ao encerramento da janela de transferências no futebol brasileiro. O Água Santa avaliou opções de estádio para mandar o primeiro jogo da decisão. A Vila Belmiro pode ser novamente utilizada. E daqui a pouco a gente vai discutir muito sobre isso, porque, gente, a bagunça no futebol brasileiro, ela não tem limite em algumas situações, né, Carlão de Freitas, e já lhe dando bom dia. Porque é o seguinte, como é que se faz uma programação, um calendário de janela de transferência e de campeonatos, e você coloca uma situação em que o Água Santa poderia ter que jogar a final contra o Palmeiras sem 80% do time dele, por quê? Porque esses caras já fizeram contratos, o Água Santa não tem calendário no segundo semestre. Aí os caras já fizeram contratos com outros clubes, só que não se leva em consideração que eles poderiam chegar na final. Esse é o nosso calendário, Carlão. Bom dia. Bom dia, Pio. Bom dia, ouvinte CBN. É o retrato do futebol brasileiro. Aliás, esta é a realidade do futebol brasileiro. Isso que a gente vê na televisão, Flamengo, Palmeiras, jogadores andando em carros sensacionais, mulheres, festas. Isso não vou dizer que é mentira, mas isso é uma ilusão. É a menor camada desta classe. O futebol brasileiro, a realidade é essa. É o jogador do Água Santa, ainda que dispute um campeonato paulista de primeira divisão, já é um privilegiado, sem dúvida alguma. Só que o Água Santa ele não tem o calendário nacional, ele não continua a temporada. Ou seja, o jogador ele começa o Paulistão em janeiro, né? Janeiro, fim ali, né? Meados de fevereiro e tal. Quando chega no meio de fevereiro, ele já precisa estar empregado no segundo semestre. E a oportunidade chega, um jogador do Água Santa que se destacou, logicamente, neste Campeonato Paulista, ele vai disputar uma Série B, provavelmente, uma Série C. A Série A, pelo menos eu não vejo, talvez um Luan Dias do Água Santa, que já disputou pelo Goiás e tal. Mas o jogador do Água Santa, ele tem esse mercado, ele busca este mercado, Série C e Série B. E aí as propostas chegam, ele tem que assinar. Agora, quem vai imaginar um Água Santa na final? E aconteceu, foram competentes, foram merecedores, só que existe esse problema. Ainda bem que vai ser resolvido, o Água Santa vai poder disputar a final com os seus melhores jogadores. Agora, como é que fica a cabeça do jogador, né? Ele tem o jogo da sua vida, né? O jogo da vida de toda a carreira, mas ao mesmo tempo ele precisa dar prosseguimento. Se ele machuca numa final contra o Palmeiras, como que vai ser o restante de 2023? Então é algo que a CBF precisa rever, o calendário nacional, o desemprego é muito grande quando os estaduais se encerram. Então é todo um combo aí que precisa ser revisto no futebol brasileiro. Às vezes é muita atenção para as grandes equipes, para as equipes gigantes de Série A, até de Série B de brasileiro, mas às vezes você se esquece, né, do verdadeiro jogador de futebol, do clube raiz de futebol, que é o Água Santa, e ainda que disputa uma Série A1 de Paulista, que é o melhor campeonato estadual do Brasil. Esse é o nosso futebol. E agora o destaque do Guarani, o Bugrão, que aquela situação, né, Júlio Nascimento, é uma fase que o jornalista até gosta, convenhamos, de ficar caçando ali quem chega. O Lu fez uma cara aqui de quem não gosta muito não, mas de ficar caçando quem pode chegar, quem deve sair, tá? Mas que pro torcedor é duro, porque nada de jogo, hein, Julião? Bom dia. Bom dia, Pio. Bom dia a todos que acompanham o CBN Esportes. Pois é, inclusive a reportagem da CBN hoje esteve presente ali nas cercanias, né, do Brinco de Ouro, acompanhando uma possível movimentação, a possível chegada de reforços também para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Guarani se representa nesta quarta-feira, joga em 3 semanas contra o Avaí e deve sim, Pio, passar por uma espécie de reformulação. 2 expectativas para esses próximos dias. A situação envolvendo Giovanni Augusto,
recebeu uma proposta do Vitória. Ontem estive conversando com colegas que cobrem o Vitória e a proposta financeira é boa. Giovanni Augusto estaria inclinado a jogar no Leão, jogar em Salvador a partir da Série B do Campeonato Brasileiro. E a outra situação são os primeiros reforços que devem desembarcar no Brinco. O Guarani vai priorizar, Pio, jogadores experientes. A ideia é essa, inclusive, o Bugre está na busca de um goleiro experiente para substituir o Kozlinski. Daqui a pouquinho a gente conta mais sobre essas movimentações da equipe no mercado da bola, Pio. Kozlinski, Fortaleza, certo, Júlio Nascimento? Exatamente, Kozlinski foi para o Fortaleza, né? Tivemos a lesão do João Ricardo, se não me engano, né? Que estava na reserva do Fortaleza, por isso que ele foi contratado. E o Guarani já está de olho em alguns goleiros também nessa faixa de idade, 30, 32 anos, como é o Rafael do Botafogo, como o Tomazella da Portuguesa, vai nessa linha de um goleiro experiente, meu Deus. E aí, Carlão, claro que durante o noticiário do Guarani a gente vai discutir muito mais sobre isso, mas só um pitaco sobre a seguinte situação. Nós comentamos ali na redação, inclusive, há poucos dias sobre Jefferson Paulino, que era vaiado pelo torcedor do Guarani no Brinco de Ouro, sendo talvez o grande destaque do Campeonato Paulista embaixo das traves. E aí o Kozlinski, que vinha sendo muito vaiado pelo torcedor do Guarani, tá acertando com o Fortaleza, cara. Ué, tivemos aqui o... Como é que chama? O que foi pro América Mineiro hoje, é o titular, que foi reserva... Cavicchioli, Matheus. E ele era reserva do Jefferson Paulino, que os corneteiros de plantão, eles falam assim, o Jefferson Paulino é filhão do Thiago Carpini. Filhão na gíria do futebol é o preferido, tal, né? E aí o Carpini, na época de Guarani, abriu mão do Cavicchioli. O Cavicchioli foi para o América na Série A e se tornou um dos grandes goleiros da Série A, mesmo enfrentando e vencendo um problema de saúde, né, um problema cardíaco, mas ele retornou em alto nível, e agora vai o Kozlinski, mas o Kozlinski é bom goleiro, hein? Bom goleiro. Ele teve pequenas falhas no Guarani, mas eu acho que ele sai com mais acertos do que erros. Eu gostei da participação do Kozlinski aqui no Guarani. Não sei não, o Tony fez esse jogo contra o Mirassol foi muito bom do Tony. Esta reta final do Guarani, o Tony teve uma boa participação, mas eu ainda não acho confiável. De repente, numa Série B, agora mais confiante, ele pode melhorar, mas eu não acho confiável. Entre ele e o Kozlinski, eu ainda sou o Kozlinski, mas agora vai, né, o Kozlinski para o Fortaleza. Tony, que ao lado de Pablo Diego são amigos de Antônio Lupi. Parças, né? Parças de Antônio Lupi. O Lupe apelidou o Tony lá em Goiânia de Chamagol. Não. Você tá me acusando de algo que não fiz. Acusaram ele, eu só trouxe a informação. Porque eu voltei de Goiânia com a informação. Estes elogios, eles são goianos. Esses elogios, entre aspas. Eu jamais faria isso. A única coisa que eu falei é que o Tony trazia emoção ao torcedor do Vila quando estava no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, e o Pablo Diego foi apelidado. Eu falei foi. Por quem? Sujeito indeterminado. Por pessoas que estavam ali no dia a dia como o inimigo do gol. Só isso. Aí eu trouxe a informação e distribuí pra vocês. Agora vocês usam a informação do jeito que vocês querem, mas não me acusem de algo que eu não fiz. Mas o Tony já trouxe emoção pro torcedor bugrino. Já trouxe. Ele se recuperou, mas aquele jogo contra o São Bernardo... Então o pessoal de Goiânia não estava errado. Não. Ok. Em relação ao Pablo Diego, estava. Nem sempre. Embora o Pablo Diego tenha sido eleito ontem o pior em campo. E nem jogou. Aí existe uma certa perseguição. Existe. Que não é minha. Fábio Scheib, amigo de Kozlinski. Bom dia, Fabião. Os seus destaques, Fábio Scheib. Fiquei muito triste com a saída do grande Kozlinski do gol do Bugre, viu? Nunca mais. Fábio Scheib, Kozlinski. Antes do destaque, mas assim, é difícil. Eu acho que mais que falar Kozlinski é escrever. Toda hora eu vou num site e dou um copiar-colar quando eu preciso escrever Kozlinski. Mas agora com o meu mentor aí, o grande Pio, eu já estou na prática certa para soletrar a palavra e gabaritar dessa vez no grande goleiro Kozlinski, viu, Lupi? Então faça o seguinte, soletre Kozlinski, Fábio Scheib. Não. Aí é pedir muito. Pô, aí que é quebrado. Aí é pedir muito. Aí também. Deixa eu chegar com informações aqui, viu, Pio? Chego com informações dessa prática cada vez mais comum e lamentável no nosso esporte, viu?
relatório anual de empresa especializada em monitoramento de apostas e integridade competitiva, aponta o Brasil como país com mais jogos suspeitos de manipulação no mundo no ano de 2022. Levantamento da Sports Radar e noticiado pelo GE mostra que 150 partidas, não só de futebol, foram classificadas como duvidosas no país no ano passado. No mundo todo, o número chega a 1.212 partidas. Isso é, um crescimento de 34% em relação ao ano de 2021. E mais, Série A2 pegando fogo, viu, Pio? Noroeste joga com regulamento embaixo do braço, aproveita a expulsão de adversário e segura empate de 0-0 diante do Velo Clube em Bauru. Norusca, que havia vencido o jogo de ida em Rio Claro por 1-0, garantiu vaga nas semifinais da Série A2 do Paulistão. Além de Ponte e Noroeste, hoje conheceremos os outros 2 semifinalistas. Às 6 da tarde, o Novo Horizontino, em vantagem, recebe o Oeste. E mais tarde, às 8h30 da noite, em Piracicaba, o 15 de Piracicaba, também em vantagem, encara a Portuguesa Santista. Novo Horizontino e 15 jogam pelo empate para avançarem às semis. E ainda, sotaque gringo nos campos, viu, Pio? A menos de um mês para a estreia Brasileirão da Série A, chega a recorde impressionante de treinadores estrangeiros no comando das equipes. Dos 20 clubes que vão participar da mais importante competição nacional, metade deles, ou seja, 10 times, são comandados por técnicos de fora do Brasil. Os portugueses lideram o ranking. São 8 times da elite comandados por treinadores portugueses. Tudo da terrinha, viu, Pio? Boa, Fábio Scheibe, que daqui a pouco traz também, nos ajuda, né, nessa conta para sabermos os possíveis adversários da Ponte na semifinal, no confronto que vai valer o acesso para a Série A1 em 2024. Mande sua mensagem, participe com a gente através do WhatsApp 19 991869070 ou então no chat no youtube.com/CBN Campinas, nosso CBN Esportes, que tem os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto. A produção de streaming é do Daniel França. Apresentação, Rafael Pio. Rápido intervalo, a gente volta já. CBN Esportes Campinas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Trânsito. 11h22, Thaís Azevedo. Você sabe que a Thaís, ela é esperta. Ela fica acompanhando a nossa imagem aqui nos bastidores. Corporal. Isso, linguagem corporal. E ela fica tentando adivinhar sobre o que estávamos falando. Nesse momento, estávamos falando sobre Big Brother Brasil, viu, Thaís Azevedo? Bom dia. Ô, Rafael, não me entrega desse jeito, não. Bom dia para você, para o Carlão. Eu vou ficar com isso, eu prometo, tá? Bom, vamos falar de trânsito então, Rafa. Quem segue ali pela Avenida Orozimbo Maia, tem alguns pontos de lentidão pela pista da direita, sentido centro, mas nada que prejudique o trânsito. Pela pista da esquerda, aí sim, motorista reduz a velocidade na saída da Avenida Brasil. No sentido oposto, sentido norte-sul, são boas as condições. A rua Jorge Miranda tem trânsito fluindo bem pelas duas pistas. Seguindo ali pela Avenida Senador Saraiva, tem excesso de veículos pela pista da direita, desde a rua Barreto Leme até a rua General Osório, e pela pista da esquerda, na chegada ali à Avenida Moraes Salles. Rafa. Obrigado, Thaís. Até amanhã.
Até amanhã. Tenha maior valor de revenda com a escavadeira hidráulica PC210-10M0. Acesse o site pc210comatsu.com.br e invista no seu negócio. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Beba com moderação. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom. Super simples. Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. E ontem foi encerrada a penúltima rodada da fase de classificação da Superliga Masculina de Vôlei com 2 partidas. O São José venceu a equipe do Minas no tie-break por 3-2, 2 pontos para São José, 1 ponto para o Minas. E o Vedacity Guarulhos venceu o Araguari por 3-0. Resultados que fizeram com que a equipe de Guarulhos ultrapassasse o time de Campinas e ficasse na 3ª colocação nesse momento. O Minas segue na 2ª posição. Qual a situação nesse momento? Na última rodada, o Vôlei Campinas enfrenta Minas, sábado, no ginásio do Taquaral. Se vencer, desde que não seja no tie-break, por 3-0 ou 3-1, o Vôlei Campinas vai terminar a fase de classificação pelo menos na 3ª colocação, e torce também contra a equipe de Guarulhos. Se o Vôlei Campinas vencer Minas e o Vedacity perder o seu jogo na última rodada, o Vôlei Campinas termina na vice-liderança essa fase de classificação, e aí, com exceção do Cruzeiro, todos os confrontos terá o direito de decidir no ginásio do Taquaral, mas lembrando, precisa vencer Minas pelo menos por 3-1. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas. 11h27, WhatsApp da CBN Campinas, 991869070, o Derivaldo Souza mandando aqui, ó, bom dia, Rafael Pio, tô aqui próximo do Brinco de Ouro, forte abraço, grande Derivaldo, valeu pela participação. Quem tá mandando mensagem pra gente também é o José Luiz Pires, tá dizendo, o Cabelinha descabelou o torcedor pontepretano ontem. Aliás, temos o gol de Carlos Cabela, o completo, Antônio Lupe, aquele que pega toda a jogada. Carlos Cabela ontem emocionou o torcedor pontepretano, momento que era muito complicado para a Ponte, 0-0, jogo arrastado, aquele paredão do Comercial, e aí o Luiz Felipe foi para a rede e Carlos Cabela narrou assim. Busca alguém para fazer o passe do lado do Amaral, é ele quem recebe, o Elvis está lá na meia-lua da grande área, ele faz o lançamento pela ponta canhota ali, recebeu Jean Carlos, encontrou o Guipira, rolou pela meia, a bola sobrou na intermediária, bola rolada pela direita, vai pintar o gol!
Ponte Preta, Luiz Felipe! Lá pela direita, a jogada que saiu da esquerda. O Guipira recebeu na entrada da área, rolou pelo meio pro Elvis, que não conseguiu. A narração de Carlos Cabela no primeiro dos 3 gols da Ponte ontem no estádio Moisés Lucarelli, no Ziriguidum. Carlos Cabela. Fantástico, maravilhoso. O nosso amigo Fernando manda uma mensagem dizendo o seguinte, que a gente tava falando da janela de transferências, né? Ele fala, não é só Água Santa, não. Vejam vocês, por exemplo, Giovanni Augusto no Guarani, contrato encerra no dia 30 e a janela fecha no dia 4 de abril. Quer dizer, às vezes o cara não tem nem o tempo pós-contrato para poder tentar negociar aí com uma outra equipe. Bom dia a todos, aqui quem fala é o Peterson da Ponte, abraços pro Lupe, bom jogo da Ponte ontem, Obrigado. Né? Grande Peterson, mandando um abraço aqui pra Antônio Lupe. Ponte fez barba, cabela e bigode. Olha, o Emerson tá mandando Ziriguidum, aqui. né? Ô, Pio, Não, Ziriguidum. No YouTube, José Cruz. Bom dia, meus amigos. Muito obrigado por participar do programa de ontem. Zé Cruz ontem lá Parabéns para todos da equipe. O Zé Cruz da Federação. Da Federação. Ah lá, e ele falou que a gente não lia a mensagem dele. Sempre Só lemos. que a gente só leu porque a gente recebeu aquela bronca, deu uma né? carcada. Tomamos uma carcadinha ontem. Eu fiquei com medo de usar o termo carcada, se pode ou não pode no ar. Pode, né? Pode, carcada é... Carcada... enfim, dependendo da situação, né, Antônio? tem que tomar um certo cuidado. Torcedor da Ponte, levou o time também a essa vitória de ontem, Carlão? Ah, sem dúvida, né, Pio? Foi um clima, né? Olha, vou falar pra você, eu tenho 42 anos. Difícil essa canônica. Eu vivo o Moisés Lucarelli, acho que desde 86, 87. Quando a torcida da Ponte, ela tá afim, é difícil. É difícil, porque é uma atmosfera gigantesca. Isso aí não sou... Quer dizer, eu sou um testemunho, como o Lupe gosta, o lugar de fala. Agora, outras pessoas, personalidades do esporte, já falaram. Jogar no Moisés Lucarelli com a torcida da Ponte em polvorosa não é fácil, não. Também quando ela tá com bronca com o time também... Como o atacante do Comercial disse, foi até citado pelo Hélio na entrevista né? coletiva, que ele falou assim, a torcida pode virar contra. O Hélio usou pra apimentar um pouquinho, mas o jogador do Comercial, o Wendel, né, ele tinha razão. Ele tinha razão. O jogo ficou tenso, né? A partida de volta em Campinas, ela ficou tensa. Mas a torcida da Ponte abraçou a causa e teve, sim, um papel fundamental na vitória da Ponte. E daqui a pouquinho, Antônio Lupe com todas as informações do jogo de ontem. Intervalo, repórter CBN, a gente já volta. Repórter CBN. Quarta-feira, 22 de março de 2023. A Petrobras vai reduzir em 18 centavos o preço do diesel vendido para as distribuidoras. O valor do litro do combustível será de R$ 3,84 a partir de amanhã. Segundo a estatal, a diminuição tem a manutenção do equilíbrio com o mercado internacional como principal objetivo. É a segunda redução anunciada pela companhia em março. Os preços dos demais combustíveis não tiveram alteração. Pelo menos um ônibus e um carro de passeio foram incendiados no 9º dia de violência no Rio Grande do Norte. Os casos aconteceram na madrugada na cidade de Canguaretama. Desde 14 de março, criminosos atacam prédios públicos, estabelecimentos comerciais e veículos. Até o momento, houve 292 ações criminosas em mais de 50 municípios. Pelo menos 150 pessoas foram presas. A polícia atribui a autoria dos atentados no estado a uma facção criminosa. O Comitê de Política Monetária do Banco Central vai anunciar no começo da noite de hoje em que patamar ficará a taxa básica de juros da economia brasileira. A decisão é uma das mais aguardadas dos últimos tempos por causa da pressão que o presidente Lula faz pela redução da Selic. Segundo a pesquisa semanal do Banco Central com analistas de mercado, o Boletim Focus, a taxa deve ser mantida
em 13,75% pela quinta vez consecutiva. A Selic está no patamar mais alto desde 2016. Devem pesar na decisão a turbulência do sistema bancário global e a crise de empresas no Brasil. A taxa de juros é um dos instrumentos usados para manter a inflação dentro da meta. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Há 32 anos, Toyota é Nipocar. Neste mês de março, toda a linha Corolla Sedan 2023 com taxa zero ou IPVA grátis. Você escolhe. Entrada de 70% mais 12 parcelas. Consulte condições. E ainda, Hilux Conquest e Hilux Limit 2023 com bônus de 30 mil e vantagens para usar como quiser. Documento ou seguro, ou taxa, ou revisão, ou acessórios. Consulte condições. Compre seu Toyota com as melhores ofertas na Toyota Nipocar. 2 lojas em Campinas, na Avenida Barão de Itapura e na Luiz Otávio, próxima CPFL. No trânsito, escolha a vida. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Rafael Pio. 11h36, eu li só o título aqui, Júlio Nascimento, e me lembrei muito de você assim que eu li o título. Lan, ex-jogador alemão, diz que PSG não é um time e critica. Parece uma loja de luxo. É isso aí, né, Julião? Não, se o Felipe Lan, que é um dos maiores jogadores da história do futebol alemão, do Bayern de Munique, tá dizendo, acho que a gente tem que parar e refletir. Não tenho nada contra a instituição PSG, que já teve Raí, vestindo a camisa 10, Ronaldinho Gaúcho, Lucas Moura, Neymar Júnior, grandes brasileiros, Thiago Silva. Mas em termos de tradição, na França, e eu conheço um pouquinho de França por conta de Thierry Henry, o PSG não é mais tradicional do que o Olympique, que é o maior time da França, e nem do que o Lyon. Então, com todo respeito a toda a história do PSG, mas é um time rico, só que sem tradição. Posso entrar nessa? Deve. Até o Mônaco é mais, hein, Julião? Inclusive, foi no Mônaco que o Henry foi revelado. Verdade. Vou entrar nesse debate aí. Eu sou meio invocado com essa gestão Bragantino, sabe? Vira e mexe, eu cito o Bragantino, porque o que me chateia é assim, eu aprendi a curtir o Bragantino da década de 90, aquele Bragantino preto e branco, aquele Bragantino da torcida genuína de Bragança Paulista. O Massa Bruta. Né? Hino composto por Renato Silva, que é aqui da nossa terra, presidido por Marco Antônio Abichedi, que também é aqui da nossa terra. Então esse é o meu Bragantino, podemos dizer assim. Nada contra a empresa, nada contra, né, a modernidade do Bragantino. Agora, cara, um clube como o Bragantino, campeão paulista, vice-campeão brasileiro, que trouxe Parreira, que revelou Luxemburgo, eu acho um assassinato às tradições do grande Bragantino você entrar de vermelho. Eu sei que é a empresa, mas, cara, não entra na minha cabeça, sabe? Não entra na minha cabeça quando eu vejo o Bragantino entrar em campo de vermelho. E parece que esse Bragantino, versão energético, ele não tem alma, Pio. É aquele assunto que nós conversávamos ontem, sabe? É um clube que ele é muito abastado financeiramente e não tem uma torcida tão presente que cobra. Eu acho que os jogadores eles ficam numa zona de conforto. Então, para o jogador do Bragantino, perder para o Água Santa
parece normal, Eram sabe? 200 na Vila Belmiro só então na segunda-feira. é um time sem alma, não é aquele Bragantino que jogou contra o São Paulo, que ganhou do Novo Horizontino no Paulistão, sabe? É um outro clube, mas me chateia muito quando eu vou trabalhar ou acompanhar um jogo do Bragantino, entra o Bragantino de vermelho. Não. Dói o coração. Ó, por exemplo... Completando isso, Pio, rapidinho, o Thiago Escuro, que é o diretor de futebol do Red Bull Bragantino, do Bragantino, falou ontem exatamente isso, falou que jogadores não incorporaram ainda o espírito e projeto da equipe. Não, mas não tem. E outra, eu penso que se o PSG, se o Sheik chega e fala assim, não vou investir mais nada, não quero mais nada. Foi. E saem todos os grandes nomes, por exemplo, a gente nem vai ouvir falar muito mais em PSG. Não, já foi. Que nem, outra coisa, o futebol, ele tem muito profissionalismo, é muito business, mas ele é essencialmente paixão. O que nós vimos ontem no Moisés Lucarelli, o que nós já vimos aqui no Estádio Brinco de Ouro, é paixão, é coisa genuína. Então não vem com esse negócio de, time de vermelho, time sempre foi preto e branco, entra de vermelho, pelo amor de Deus. E não criticando a questão de investimento. Não, isso até é importante. Porque a gente sempre usa o Palmeiras. O Palmeiras hoje é outra história. O Palmeiras hoje está num outro patamar em termos de investimento. Sim, não, investimento é necessário, sem dúvida. Só que ele continua sendo aquele Palmeiras, com alma, com torcedor vibrante e tudo mais. Gostou, Fábio Chave, da minha declaração para o Palmeiras? Caramba, se eu fosse palmeirense, ia ficar emocionado. Que conversinha mole. Essas coisas me irritam, igual o Bragantino de vermelho me irrita, Carlão. Ô, Antônio Lupe, para o Peterson, traga mais sobre o jogo de ontem. Cara, manda um abraço pro Peterson. O Peterson é um dos seguranças lá da ponte. Pequenininho. Rapaz, eu vou falar pra você. Essa TV aí, ela é bem parecida com o tamanho do Peterson. Forte. Só que ontem, ele fica ali todas as partidas da ponte ali no vestiário e ele falou assim, cara... Eu acompanho sempre a CBN, só que eu entrei ontem no YouTube e eu não sabia que você era o Lupe. Você é o Lupe. Eu falei, sou eu. Prazer. Pô, que grande prazer conhecê-lo. Eu acompanho sempre. Então, um abraço pro Peterson, que acompanha todo o noticiário da Ponte Preta. Eu trabalho ali no dia a dia, mas também tá sempre sintonizado para saber das novidades da Macaca, que ontem, Pio, conseguiu a classificação para a semifinal do Campeonato Paulista da Série A2. Venceu o Comercial por 3-0. Primeiro jogo foi 1-1, então no placar agregado 4-1 para a Ponte Preta, que agora aguarda o seu adversário. E o técnico Hélio dos Anjos, na entrevista coletiva, ele foi perguntado a respeito do possível adversário, se ele tem algum que pode ser aí o ideal para a Ponte Preta na fase decisiva, que vale o acesso. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Você viu a dificuldade que foi para a gente passar essa fase, primeiro contra oitavo? Acho que nós temos 17 pontos, né? Inclusive, o comercial falou que a diferença de pontuação não representa muito. Eu também acho. Eu sempre tenho eu tenho esse ditado. Na hora que começa o jogo, você não tem diferença se você fez 200 pontos, o outro fez 50, não. Iguala. E isso é uma coisa muito importante. Olha a dificuldade que nós tivemos. Aí eu vou falar para você, eu vou preferir, um exemplo, o 15, vou preferir o Noroeste, vou preferir o quê? Eu tenho que estar preparado para tudo. Você entende? E nós estamos preparados para tudo. Nós passamos 2 dias tensos, o grupo sabe, entende? E a minha maneira de trabalhar, inclusive eu falei isso para eles, falei, não adianta, eu cobro mesmo e nós temos que cobrar, mas as pessoas começam, mas daqui a pouco é muita pressão. O grande atleta, ele só vai na pressão. Você entende? Mas eu não posso trabalhar na ponte achando que perder faz parte. Não, perder não faz parte. E eu falo com eles uma coisa muito direta. Ganhar não é qualquer coisa. É a única coisa. No futebol, no esporte coletivo, no esporte individual, ganhar não é qualquer coisa, não. Ganhar é a única coisa. E derrota tem que ser sentida para você buscar não perder mais. E essa é a nossa filosofia, o nosso trabalho. E eu estou pedindo a Deus que, quer dizer, já me ofereceu, já me deu essa oportunidade de decidir, né? E eu quero aproveitar. Isso é uma oportunidade que a Ponte está me dando, eu quero aproveitar um acesso, mas respeitando também e muito o próximo adversário. E quem será o próximo adversário? Antes do próximo adversário, só um detalhe rápido. Na coletiva, o Hélio também ressaltou 2 preocupações.
A primeira com o Matheus Silva, que ontem saiu machucado ainda no primeiro tempo. Segundo o Hélio, é claro que ele vai passar por toda uma avaliação, mas dificilmente deve contar com o Matheus no primeiro jogo da semifinal. Primeiro jogo da semifinal, a tabela ainda não foi desmembrada, não tem nenhum adversário ainda, mas o jogo está marcado para o final de semana já. E aí um detalhe importante, não é como foi agora nas quartas, um jogo no final de semana e outro no meio de semana. É um jogo no final de semana agora e o outro no próximo. O outro fim de semana. A final, ela acontece, o primeiro jogo no meio de semana e a decisão no final de semana. A gente, quando tiver o adversário Aí é mais definido... jogo de festa, né, Lu? Aí é aquele jogo festivo, né? Que leva a taça pra casa, né? Quem vai levar a taça, porque o acesso já vai estar definido. Então vamos lá, eu vou até contar com a informação que foi publicada pelo Heitor Esmeriz, do Globoesporte.com, que ele foi muito feliz no texto, onde traz ali uma certa clareza em relação ao possível adversário. O Noroeste já está classificado, como o Fábio Bichaibe disse. Quem a Ponte vai enfrentar na semifinal? Tem 15 Santista hoje, primeiro jogo foi 2-1 pro 15 lá em Santos, e Novo Horizontino e Oeste. Novo Horizontino venceu fora por 1-0. Se o 15 passa empatando ou perdendo, desde que o Novo Horizontino avance, a Ponte vai pegar o 15. Tá. Então o Novo Horizontino passou, o 15 também passou, mas empatando ou perdendo o jogo. Pega o 15, exato. Se o 15 vence a equipe da Portuguesa Santista, e desde que o Novo Horizontino também avance, a Ponte vai pegar o Noroeste. Tá, porque aí o 15 soma mais 3 pontos e aí o Noroeste fica com uma... E se a Portuguesa Santista passar, desde que o Novo Horizontino também avance, a Ponte pega a Santista. Tá. E se o Oeste... Esse é o mais difícil. Se o Oeste passar, independente de 15 Santista, a Ponte pega o Oeste. Ela pode pegar 4 Ela pode pegar todo mundo. Todos. Então ontem até tava essa polêmica, quem que a Ponte pega? Quem que a Ponte pega? Não tem como saber ainda. É só o Novo Horizontino que não tem como, né? É isso? Novo Horizontino não tem como, porque o Novo Horizontino, se não me engano, tem 6 pontos... Não, 4 pontos a menos que a Ponte, ainda joga hoje, então tem que aguardar. Tá. Mas são praticamente a maioria dos times que estão classificados aí, que vão se classificar, com exceção do Novo Horizontino. Carlão, é óbvio que internamente ali o Hélio deve pensar, pô, seria bom se fosse um ou outro. Ele deve ter uma preferência, vamos dizer assim. Até porque se fugir, por exemplo, de clássico, 15, por exemplo. Sim. Você pega um 15, você vai pro Barão de Serra Negra, o 15 coloca lá, igual a Ponte fez ontem, 12 mil pessoas no estádio, por exemplo, uma baita de uma pressão, mesmo que o 15 tecnicamente seja abaixo, aí dá jogo, cara. Iguala. Com certeza. O mata-mata permite isso, o comercial não igualou. Então. Né, nós não estávamos falando que pelo menos até o término da primeira etapa ontem foi um verdadeiro drama, esse duelo Comercial e Ponte Preta. Então o mata-mata ele equilibra muito, né? E o Hélio com certeza pensa, olha, se fosse para escolher, né, não existe isso no vocabulário do futebol, mas sei, talvez a Santista, por ser um ambiente mais tranquilo, né, ou até o Oeste, que é uma situação muito complicada de acontecer, mas por jogar na Arena Barueri, por não ter uma torcida tão presente, porque com o 15 é um derby, né? É um derby, e você foi pontual. O 15 não tem o time que a Ponte Preta tem, não tem a qualidade da Ponte, mas tem uma torcida muito presente, é uma torcida muito fanática, que através da sua vibração pode impulsionar a equipe num eventual duelo. Então é um adversário ferrenho e que qualquer adversário vai ser equilibrado, mas com o 15 tem um ingrediente a mais que esta rivalidade, e aí a coisa fica muito igual. Só tem um detalhe rápido, primeiro jogo a Ponte faz fora, porque ela ainda tem essa a melhor campanha de independente do adversário. Eu pensei numa situação aqui, e mandando um abraço para professor João, que falou que eu sou cara de pau falando bem do Palmeiras. Pensei num cenário aqui, ele, Almeida, está nos ouvindo, então já tô colocando aqui uma situação. A minha preferência é pela Santista. E aí, eu acho que no primeiro jogo, que deve ser um sábado... Gostei. Você nem falou e eu já gostei. A gente, equipe completa lá em Santos. Até porque a gente precisa conhecer o ambiente. Exato. Então, na sexta-feira, a gente já faz toda a programação de Santos. De van, né? Aquela van. Isso, diretamente lá de Santos. A gente dorme cedo,
na sexta-feira para concentrar pro jogo de sábado. Faz o jogo sábado, o jogo termina à tarde. A gente fica cansado, a gente volta no domingo. Sim. Para Campinas. E assim, se o jogo for de manhã, também não vou achar ruim. Não. Porque a gente acorda, faz o jogo, aí depois o que acontece? O estresse da jornada é muito grande. É muito grande. A gente precisa ali de um período para refletir o que a gente fez. Isso. Analisar o... E é um período que não, e outra ponte desgasta bastante a ponte. Então não a gente deve precisa dormir lá e volta no... A ponte não deve voltar direto também. Aí você precisa acompanhar o pós-jogo da ponte também de novo. E eu fiquei sabendo que o Água Santa vai treinar domingo na Vila Belmiro. E como a gente também tem um público interessante aqui para acompanhar os passos do Água Santa, a gente podia voltar na agenda. Hoje foi longe. Nossa senhora. Pra pegar um Vale Night, um Vale fim de semana, hein? Ah, só pra dar aquela pisada na areia, aquela salgada tradicional, né? Qualquer que o boleiro soltar muscula. Dá uma soltada. Daqui a pouco a gente fala do Guarani. 11h49. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Circuito Brema apresenta Limeira Rodeo Music. No primeiro final de semana tivemos fortes emoções, mas a festa ainda não acabou. Dia 24, sexta, Luan Santana, Ícaro e Gilmar. Dia 25, sábado, Matheus e Cauã e Denis DJ. E mais, montarias em touros pela Liga Nacional de Rodeio, valendo vaga para Barretos 2023. Limeira Rodeo Music, resgatando tradições. Beba com moderação. Sarampo voltou? A polio não acabou? E a meningite? Para proteger a sua família contra doenças que podem ser prevenidas, vacina sem dúvida. Leve seu filho de até 14 anos hoje mesmo até o posto de vacinação mais próximo, coloque as vacinas em dia e atualize a carteirinha dele. Ainda tem dúvidas? Acesse vacinasemduvidas.sp.gov.br. Governo do Estado de São Paulo. 11h52, Júlio Nascimento. E aí, como que fica essa questão de busca de reforços? A movimentação é grande, houve a troca de diretoria, embora, né, a chapa de situação tenha vencido e se mantido ali no comando do Guarani, mas torcedor pode ter uma expectativa pelo menos positiva em termos de chegadas, Julião? Olha, Pio, a tendência é que o Guarani, de fato, contrate um número alto de jogadores, né, até acima do planejado pelo Rodrigo Pastana. Lembrando, né, o Guarani já se despediu de alguns atletas, como o volante Iago Henrique, o Gênison, atacante, jogadores que já não seriam aproveitados se foram liberados com antecedência. A tendência é que Nicolas Careca, Bruno Michel, lateral Lucas Marques, também aumentem essa saída. O Kozlinski usou as redes sociais para se despedir também, e agora vai atuar no Fortaleza. Então são saídas consideráveis, jogadores que foram aproveitados em algum momento da temporada, e existe ainda, Pio, a preocupação em relação a titulares que estão valorizados no mercado, né? Giovanni Augusto, ontem conversei com um setorista do Vitória, e ele me passou que o Vitória está disposto a passar dos R$100 mil de salários para que o Giovanni Augusto se mude para Salvador. Isso hoje não corresponde à realidade financeira do Guarani, que tem um planejamento, né, para a temporada, e é um planejamento de cautela, né? Tem sido uma característica do Conselho de Administração o cuidado com as contas do clube. Então o Guarani não deve elevar o salário do Giovanni Augusto para que ele permaneça.
embora exista o interesse que ele siga no Brinco de Ouro em 2023 na Série B do Campeonato Brasileiro. Outras situações, o Jamerson vem sendo monitorado, mas ainda não pintou na mesa do Guarani nenhuma proposta, nem do Curitiba, nem do Internacional, nem do São Paulo, nem do Santos. Times que assumem, que gostam da característica do Jamerson Bahia. E no caso do Richard Rios, o Palmeiras ainda tá esperando, né? Tem essa decisão no Campeonato Paulista, o Palmeiras sempre utiliza muita cautela nas contratações, mas recebeu o aval do Abel Ferreira, que disse, vale a pena investir no jogador, o Palmeiras estaria disposto a pagar os 12 milhões desejados pelo Guarani, deve ser uma conversa que vai avançar na próxima semana. Então, ao que tudo indica, não é só o Giovanni Augusto, dos titulares, que deve deixar o Brinco. Tem uma grande tendência que o Richard Rios também saia do clube. E aí a diretoria vai em busca de peças de reposição. Do próprio Vitória, o Guarani se interessa muito pelo João Vitor, pelo Rodrigo Andrade, só que quando o Léo Condé chega no Vitória, esses jogadores passaram, principalmente o João Vitor zagueiro, né, passou a ter mais oportunidade. Goleiro, o Guarani quer um goleiro experiente, o Tomazella da Portuguesa está na lista, mas é um jogador que também está sendo avaliado. Para o ataque, aí o Guarani quer apostar mais em jogadores em ascensão. João Vitor da Portuguesa, 24 anos, Vinícius Popó, de 22 anos, que estava no Capivariano, lembrando que no ano passado o Guarani apostou no Yuri Tanque no Capivariano e deu certo. Então são nomes mais esse mercado alternativo, jogadores rotulados como apostas, até porque o Guarani tem hoje Neilton, Bruno José, Bruno Mendes, que são jogadores mais experientes para o setor ofensivo, viu, Peu? E jogadores que, na negociação, ficaram dentro da questão de teto do Guarani, né, Julião? Exatamente, né? O Guarani, agora com o André Marconato, vai seguir a mesma filosofia do Ricardo Moisés. O teto salarial do Guarani é um teto modesto, mas justamente porque o Guarani quer ter um controle maior da folha salarial para não ter problemas como teve em outros tempos. O Guarani comemorou muito o reajuste das cotas, a possibilidade agora de novos patrocinadores, do processo de SAF, mas o clube segue nessa linha de ser um time com cuidados financeiros para conseguir arcar com todos os compromissos durante a temporada, Peu. Até porque não adianta, Carlão, você ter gente ganhando muito e com um salário atrasado e deixar o elenco preocupado, desgostoso e não rendendo, e você ter um time teoricamente mais modesto com as contas em dia. Ainda mais em Série B, Pio, as contas em dia, ela é um reforço importantíssimo, né? Nossa. As contas em dia a gente fala do salário, porque é um campeonato longo, é um campeonato traiçoeiro, a gente sabe o que significa atrasar salário no mundo do futebol, de repente, né, acontece aquele caminho de rato, não vai pagar, então eu finjo que jogo, você finge que paga, e estamos conversando. Aí você sabe aonde termina isso, né? Termina lá entre os 4 últimos colocados. Então é importante realizar um planejamento. O Guarani tem se reorganizado. Eu acho que o Guarani precisa, assim, consolidar essa fase de reorganização com uma campanha, sabe? Teve aquela de 2021, né, que parou no Goiás, que quase dá um acesso, mas eu acho que o Guarani precisa de mais. Tá muito, assim, muito mediano, sabe? Muito regular. Não pra Ficar cima. entre os 6 primeiros do campeonato todo ali, né? Brigando ali. Colocar esse brinco de ouro em ebulição novamente. Ficou muito linearzinho. Deu essa coisa contra o Goiás lá na Série B, quase que foi, mas eu acho que o Guarani precisa de mais. Tá muito assim, sabe? Muito água de salsicha, sabe? Muito morninho. Tem que agitar um pouco mais. E esse processo de reorganização financeira faz parte para montar uma boa equipe qualificada para poder brigar por algo maior. Fábio Scheibe, pra gente terminar o programa, ontem você saiu de Campinas, pós-jornada, e voltou pro Principado de Itu. Durante a viagem inteira, você acompanhou só cobrança de pênalti lá em Santa Catarina, né? Porque foram 30 cobranças, Fabião. Exatamente, Rafael Pio. Até, inclusive, um abraço pros amigos da Rádio Cidade em Dia, lá de Criciúma. Gente boa demais, rapaziada. Quartas de final do Campeonato Catarinense, Criciúma 0, Avaí também 0. Fomos para as cobranças de pênaltis, valendo vaga na semifinal. 30 cobranças, isso mesmo. Os 10 primeiros batedores bateram, fizeram gols. Os amigos detalharam belas cobranças até. Daí foram os goleiros bater. Alexander do Avaí perdeu e Gustavo do Criciúma perdeu. Daí voltaram a bater os jogadores de linha outra vez. Até que chegou Natanael do Avaí, perdeu o pênalti, e Marcelo Emer, aquele grande lateral esquerdo, jogou no Cruzeiro, conhecido
do Criciúma, marcou o gol. No total foram 14 acertos para o Criciúma e 13 para o Avaí. O Criciúma passou para as semifinais do Campeonato Catarinense e espera o ganhador de Hercílio Luz e Figueirense agora, viu, Pio? Que coisa! 30 cobranças, Carlão. Lembrou aquele Guarani Ituano. Guarani né? Ituano era... ex-Copa, 3 troféu do interior. Foi exatamente, foi meio que parecido, né? Sensacional. Gostei do grande lateral Marcelo Hermes. Boa. Eu acho que esse foi o melhor comentário. O comentário do Júlio foi pra finalizar. Gente, até as 4 no Arena. Valeu. Almeida. Tchau, até amanhã no CBN Esporte. Valeu. CBN Esportes Campinas.